E aí, pessoal, como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Eu sou o Carvalho, treinando pra vocês hoje mais um react, dessa vez lá do Psicologia dos Animes, que é Porque Flock tem a personalidade mais perigosa de Shingeki. Eita, pô. Link do vídeo original vai estar na descrição pra vocês poderem conferir, assim como minhas redes sociais e meu canal no Roxinho, pra vocês não seguem nós lá. Vamos lá. Não gosto do Flock, eu acho ele um Eu sou pau no Rafael, cu. psicólogo, e o isso? Flock é um dos meus personagens favoritos de Shingeki. E na pesquisa que eu fiz aqui no canal, cerca de 60% das pessoas têm alguma antipatia por esse personagem. Ou seja, eu vou apanhar nesse vídeo. Hoje vamos falar de Flock Foster. Lembrando que só tem spoiler do anime, não tem do mangá. Vamos lá. Um personagem que ninguém liga, que as pessoas esquecem da existência dele, que poderia ter morrido logo nas primeiras aparições e que depois se torna um grande idealista. Flock tem uma grande construção. Precisava de alguém parados com esse pensamento, que representasse as ideias do povo. E mesmo que eu não concorde com as ideias dele, ele é um personagem fundamental para esse arco. Eu sempre me perguntei se o motivo de eu gostar tanto do Flock seja pelo fato que ele tentou salvar o Erwin, e de fato faz algum sentido. Mas eu imaginava que ele morreria na batalha de Shiganshina. Eu tendo a gostar desses personagens que não significam nada pra série e depois se tornam alguém impactante. Porém, eu gosto dele pela relação dele com um medo, e de como esse medo pode se transformar em algo completamente diferente. Flock vai aparecer pela primeira vez no episódio 11 da terceira temporada, e a primeira coisa que ele percebe ao entrar ali e ver o Jean, o Connie, a Sasha, é o olhar daqueles soldados. Como ele fala, eles têm um olhar diferente, exatamente por terem confrontado com os titãs. E ele vai ser visto novamente na batalha contra o Bestial, e o que vimos é um personagem totalmente amedrontado e que se auto-intitula um covarde. E quando o Erwin vai chamar todos os soldados ali para se sacrificarem, o Flock vai ser o único a questionar: o que estamos fazendo não é uma morte sem sentido? Ele aceita fazer aquela última ação junto com os recrutas e ele é o único que sobrevive. Quando eu assisti a terceira temporada e vi essa cena, eu nunca imaginei que no futuro as pessoas iriam reclamar na pontaria do Zeke. Eu jamais imaginei que o Flock seria um personagem mais odiado que o Zeke. Quem passou por situações de quase morte ou uma experiência onde a pessoa tinha quase certeza que naquele momento ela não iria sobreviver, relata passar por uma mudança drástica na vida. Geralmente as pessoas têm uma outra perspectiva. Teoria da gestão do terror. Uma teoria da psicologia social que foi enfatizada pelo antropólogo Ernest Becker, que sugere que grande parte do comportamento humano é motivado por um pavor inconsciente da morte. Essa teoria vai se basear no fato de que os humanos têm uma consciência única sobre sua própria mortalidade. E é esse terror, justamente esse medo da morte que está impregnado no universo de Shingeki, pode fazer com que a pessoa se apegue a dois tipos de imortalidade. Uma delas seria a imortalidade literal, que é você apegar de fato a uma vida após a morte, ou no caso do Flock, uma imortalidade simbólica, que seria acreditar que aquilo que eu estou fazendo vai transcender a minha existência. No caso do Flock, seria a salvação de Parades. Desde o ponto que ele salva o Erwin, onde ele sobrevive àquela experiência de praticamente uma morte inevitável, Flock já demonstrava algumas características, como o grande apego a uma figura. Ou seja, nessa batalha já fica implícito ali algumas coisas que ele poderia fazer no futuro. Flock anseia por uma figura de liderança, e o Erwin era essa figura de admiração, e depois passa a ser o Eren. A psicóloga e filósofa Martha Nussbaum trouxe no livro A Monarquia do Medo, ela mostra o tanto que as emoções estão casualmente interconectadas. Uma emoção tende a levar a outra, como por exemplo o medo pode levar à raiva. Se você ficar com medo de alguém, você pode consequentemente ter raiva daquela pessoa por ela ter te causado medo. Flock é movido por esse medo e esse medo gera uma raiva, somando a grande vontade dele de defender o seu povo, defender a vontade de Eldia, criar o novo Império Eldiano. Vimos o anime inteiro os Eldianos sofrendo com a presença dos titãs, com a falta de liberdade, sendo subjugados o tempo inteiro. E o Flock representa isso. Só que aí vem um grande problema. A facção Jägerista tem o objetivo de fazer com que o rugido da Terra seja ativado, fazendo que o mundo sucumba a Eldia. Flock quer salvar seu povo e encontrou seu novo líder, o seu novo salvador, como ele mesmo fala. Flock começa a exercer uma liderança e após a criação dessa facção, começa a se criar uma divisão entre os Eldianos. O psicólogo Terry Price, em seu livro Compreendendo as Falhas Éticas na Liderança, ele fala que é muito comum os líderes se iludirem achando que estão causando um bem maior, mas que consequentemente podem se envolver em comportamentos moralmente errados. Ele vai chamar isso de criação de exceções. E é isso que começamos a ver nas ações do Flock. Flock iria se sacrificar pelos Eldianos, ele gosta das pessoas de lá, e agora ele quebrou a cadeia de comando e está disposto a punir os Eldianos que não estejam de acordo com a facção Yeager, que não concordam com esses ideais. A gente viu
Você concorda comigo? Beleza. Agora, se você discorda, Muito isso no filme A basicamente Onda, um grande filme que mostra como as pessoas podem fazer alguns atos e até separar pessoas próximas, simplesmente por elas discordarem. E aos poucos as pessoas daquele grupo vão percebendo que estão fazendo coisas que elas não fariam e entram totalmente em conflito com o que elas acreditam. Você começa a ver mais pessoas como inimigos. Ele fala que quer salvar Parades, porém quais pessoas de Parades ele quer salvar? Todos ou os que concordam apenas com ele? O mundo de Shingeki já é dividido e Flock também é um dos responsáveis por uma divisão ainda maior, uma divisão de Eldia. O grande problema Ele aqui não é o divide a líder divisão. Erwin, não é o líder Eren. É aquele que está sendo liderado a acreditar que aquele líder, que aquela figura de líder é o salvador, tornando aquela figura extremamente poderosa e acima do bem e do mal. A personalidade do Flock, pra mim, se torna mais perigosa do anime, já que ele mistura o medo, a necessidade de apego a uma figura de autoridade, onde ele vai considerar um humano, uma pessoa igual a ele, um salvador. Mas a vontade dele de salvar Parades a qualquer preço, não importando as outras vidas, e isso de fato é uma forma de pensamento muito perigosa, já que as maiores atrocidades da nossa história surgiram exatamente desses pensamentos como o do Flock. A representação de vilão em Shingeki é tão próxima da realidade que ninguém ali de fato se considera um vilão. Todo mundo acredita que está fazendo a coisa certa, muito parecido com as pessoas da nossa sociedade. Se inscreva, curta, compartilhe, Olha, é só o começo. gostei. Eu não sei explicar por que eu não gosto dele. Acho que é por causa dessa ideia, né? De que, tipo, igual ele fala ali, quem que ele vai salvar, né? É todo mundo? É só quem concorda com ele? Então. Eu acho que é mais por essa questão assim. Mas eu não gosto. Sabe quando você vê, assim, uma pessoa e você, só de olhar pra ela, você já não... Você sente que não vai dar certo? Foi eu com ele, mano. Eu já senti da primeira vez que eu vi ele que não ia dar certo, sério. Eu já sentia. Aí, depois que aparecem as coisas lá da season final, né, dele com a facção Jäger e tudo mais, aí que eu percebi que o meu instinto tava certo. Foi aí que eu percebi. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa o like, se inscreva, ajuda demais o canal e nos vemos na próxima. Falou!